democracia é uma das maiores e das mais importantes conquistas da nossa espécie, enquanto animal social. Com uma estrela guia no céu, ela nos indica um caminho, um norte em direção a uma sociedade mais justa e mais igualitária. Democracia é também um daqueles conceitos que nós achamos fácil de explicar, mas quanto mais estudamos, mais complexo e difícil de se conceituar ele fica. Tão complexo quanto utópico. E, como a estrela polar, o brilho do seu conteúdo apenas nos dá uma direção a seguir e não um mapa com todos os detalhes e percalços a serem enfrentados. Para muitos cientistas políticos como Robert Dahl, ou filósofos que se dedicam ao tema, tipo Norberto Bobbio, nunca existiu e nunca existirá uma democracia perfeita, uma forma de governo que atenda a todos os seus critérios e requisitos. Até porque não existe consenso sobre o que é, em sua totalidade, uma democracia. Tampouco quais seriam todos esses seus critérios e, muito menos, formas ou receitas prontas que nos permitam dizer se um país é ou não é democrático sem analisarmos a sua realidade social. Uma monarquia parlamentar pode atender e pode cumprir um ideal de democracia melhor do que uma república democrática presidencialista, por exemplo. E nem sempre um candidato mais votado representa, dentro de regras democráticas, a escolha vencedora de uma eleição. Aliás, a ideia de que democracia é um regime de governo proposto e executado pela maioria para a maioria é um dos graves sintomas do desconhecimento da verdadeira natureza da democracia, que é, também, defender e proteger as minorias. A palavra democracia tem origem grega, dá para dividir ela em duas partes, hein? Demos, que significa povo, e cracia, que significa poder. Juntou essas duas partes e elas passam a designar um sistema político em que o poder de uma sociedade é exercido pelo povo. A ideia é se contrapor à aristocracia, em que o governo era exercido pelos melhores, que na prática não tinha nada a ver com mérito não. Os melhores eram nobres, condições quase sempre herdadas ou conquistadas à força. Além da origem da palavra, também foram as cidades-estado da Grécia Antiga que desenvolveram esse sistema, especialmente em Atenas. Todos os cidadãos de Atenas participavam de uma assembleia com direito a voz e a voto, e eles estabeleciam assim as leis e as diretrizes políticas. Esse controle do processo político por parte dos próprios cidadãos, que envolvia todos os assuntos administrativos e jurídicos de natureza pública, é o que chamamos de democracia direta, que contrasta com as democracias em que estes poderes de decisão não são exercidos diretamente pelos cidadãos, mas sim por representantes eleitos. Essas são as democracias indiretas ou representativas e na atualidade são as formas mais comuns de democracia, ainda que incorporem alguns elementos de democracia direta, tipo referendo, em que o povo pode aprovar ou não uma lei criada, ou plebiscito, em que os cidadãos podem tomar uma decisão antes da criação de uma lei. Sabe quando você vê um cartaz, um adesivo em um carrão dizendo que Supremo é o povo? Pois é mais ou menos isso que a nossa atual Constituição Federal diz. O que não está escrito no cartaz ou no adesivo é o resto do texto constitucional, que diz: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos dessa Constituição. Quer dizer, democracia não é um vale-tudo, nem um oba-oba. Ter uma Constituição, eleições ou se chamar de democrático em seu nome não faz de um país necessariamente uma democracia. Ainda que um Estado possua instituições e regras que se destinem a perseguir esses ideais, o não respeito aos direitos humanos básicos, como a vida, a liberdade e a igualdade, escancaram uma ditadura camuflada.
E ainda tem o fato de que os estados podem ter diferentes formas de se organizar, desde as monarquias constitucionais até as repúblicas presidencialistas, e que existem democracias em diferentes graus em todas essas formas aí, inclusive dentro de ditaduras, que podem ter inclusive eleições. Pensando em todas essas possibilidades, o cientista político Robert Dahl desenvolveu o conceito de poliarquia, que busca medir ou verificar o quanto um país é realmente democrático ou não, com base em alguns critérios fundamentais. As eleições livres e frequentes, elas abrem essa lista. São as eleições em que não há presença de forças opressoras, armadas ou não, tumultuando ou exercendo qualquer tipo de pressão ou coação na vontade dos eleitores. Outro requisito é o dos poderes executivo e legislativo serem compostos por membros eleitos pelo conjunto de cidadãos e alternados periodicamente. Se exclui, por óbvio, o poder judiciário, pois não é papel do juiz julgar de acordo com a vontade das ruas ou de maiorias provisórias, e sim julgar de acordo com o direito. A liberdade de expressão para exprimir suas vontades e ideologias políticas, para exercer a crítica de forma livre e respeitada, sem transformar essa liberdade em arma para cometer crime de calúnia, injúria, difamação, racismo, homofobia ou intolerância política e religiosa. Fontes alternativas de informação ou livre imprensa também é fundamental para que uma democracia seja transparente. É importante ressaltar que a liberdade de imprensa é o direito de informar com viés ideológico assumido ou não, pois é da pluralidade de vieses e da diversidade de informações que a imprensa cumpre o seu papel. E da mesma forma que a gente fala em liberdade de expressão, a liberdade de imprensa também tem limites legais nos crimes que a gente já mencionou aí. Liberdade de imprensa não deve se confundir com a liberdade para caluniar, para promover perseguição ou para destruir reputações. Robert Dahl também considera a liberdade dos indivíduos criarem associações como fundamental para uma democracia salutar. A possibilidade legal de se associar em sindicatos, partidos políticos, OCIPs, ONGs e fundações é imprescindível para a conquista e manutenção dos direitos. E o último requisito que a gente destaca aqui é a cidadania inclusiva. Como a gente já disse, são os cidadãos que exercem o poder ou têm o direito de escolher os seus representantes dentro das democracias. Só que nem todo mundo dentro de um país é também um cidadão. Os Estados Unidos, quando surgiram, ou mesmo o Brasil, quando se converteu em uma república, tinham critérios tão exclusivos de cidadania que apenas uma parcela mínima da população podia participar das eleições. Negros, mulheres, indígenas, analfabetos ou mesmo pessoas sem propriedade imóvel não eram consideradas cidadãos e não podiam participar do processo eleitoral. Hoje no Brasil, todos os maiores de 16 anos podem participar das eleições votando. Já quem quer ser eleito, aos 35 anos de idade, já tem cidadania plena para disputar a presidência da República. E quem é que garante todos esses direitos aqui no Brasil? A nossa Constituição e o nosso Estado democrático de direito. Para que um povo possa governar a si mesmo, direto ou indiretamente, são necessárias algumas garantias e direitos fundamentais, especialmente de que todos são iguais dentro desse processo. E é aí que entra o conceito de Estado democrático de direito. Ele é uma situação jurídica em que todos, do cidadão mais simples até a pessoa jurídica mais abastada e rica, incluindo todo mundo neste bolo, inclusive o próprio país, os estados, os municípios e todos os seus representantes, todo mundo está submetido ao império da lei. Nos estados modernos e nas suas atuais constituições, todas as pessoas de um país, inclusive os reis, no caso aí das monarquias constitucionais, até eles estão sujeitos à lei. Mais que isso, hein? O próprio Estado, o governo e os seus governantes só podem atuar dentro dos limites que a lei impõe. Enquanto qualquer pessoa pode fazer tudo que a lei não proíbe,
Um servidor público, um político eleito ou um magistrado só pode fazer no desempenho das suas atividades públicas aquilo que a lei o autorizar. Tão importante quanto todas as pessoas estarem sujeitas à lei é que essa lei seja também feita pela expressão e pela vontade popular, em que todos tenham o direito de escolher seus representantes para sua criação, ainda que esses seus representantes aí não tenham sido eleitos. Quando falamos que o poder emana do povo, estamos dizendo que até mesmo os que não tiveram seus candidatos eleitos ainda são cidadãos e continuam titulares deste poder. Democracia não é simplesmente o governo da maioria, é o exercício deste poder, diretamente ou não, por meio de representantes, e persiste mesmo quando não se vence uma eleição. Foi o Abraham Lincoln quem disse num famoso discurso que os poderes do Estado e a nação devem respeitar e transparecer aspas aí, hein, governo do povo, pelo povo e para o povo. É por isso que a nossa Constituição traz uma relação de garantias fundamentais que protegem os direitos de todos os povos, maioria ou minoria. Direitos estes que se estendem pelo princípio da igualdade e que são cláusulas pétreas, isso é, eles não podem ser retirados nem diminuídos, nem mesmo por uma eventual unanimidade do Congresso. Porque esse aí é exatamente o papel do direito, proteger o povo, todo o povo, e em especial as minorias, né, que precisam ser protegidas das vontades das maiorias. Até porque as maiorias são voláteis e são passageiras, podem se formar e se desfazer no tempo aí de uma eleição. Cada nação constrói os seus mecanismos democráticos de acordo com suas experiências históricas. Nos Estados Unidos, o tão aclamado defensor da democracia nem sempre assume o presidente mais votado. Lá, o sistema de votos permitiu que o George Bush e depois o Donald Trump vencessem as eleições mesmo tendo menos votos que os adversários deles, tipo o Al Gore e depois a Hillary Clinton. As mesmas situações podemos encontrar nas eleições para o legislativo no Brasil, em que regras e coeficientes eleitorais muitas vezes deixam de fora pessoas muito bem votadas. E se essas regras são justas ou injustas, é uma discussão que também pertence ao campo da democracia. Esses exemplos eles só mostram que maioria, ou mesmo uma quantidade de pessoas capazes de eleger um candidato, é uma das formas do exercício de parcelas desse poder soberano. De uma parte que direciona o governo e o processo legislativo, mas sempre com limites claros e legais que não podem atacar as minorias ou os direitos fundamentais. Um governo regido tão somente pela maioria, sem controles e limites, não é uma democracia, é uma oclocracia. O termo, também importado da Grécia de antes da Era Comum, significa o poder exercido por uma turba, por uma multidão irracional, e combina muito com o cenário atual, em que as maiorias querem que as minorias se submetam às suas vontades sem limites. O ex-presidente americano John Adams, assim como o filósofo e economista John Stuart Mill, eles resgataram a ideia e o perigo da oclocracia, com a expressão, aspas aí, tirania da maioria, alertando que as decisões irracionais das maiorias elas podem trazer cenários de opressão, cenários tão intensos quanto os cenários que ocorrem nas tiranias. Por isso que a Constituição e o Estado Democrático de Direito são fundamentais. São eles que resguardam parcelas deste poder soberano às minorias, inclusive com o direito de se socorrer, sempre que atingidos em seus direitos, ao único poder cujo exercício não se dá por meio da eleição, o poder judiciário. Quando a gente está diante de uma ameaça, ou então de uma lesão a qualquer um dos nossos direitos, como a liberdade ou a propriedade, aí a gente pode procurar o judiciário, por meio do nosso direito de ação. E aí a gente se protege, inclusive de um governo que é eleito por uma maioria.
Se permitíssemos que uma maioria tivesse um controle total do Estado, sem limites ou garantias, o próprio direito à democracia, ao voto, à sua liberdade política ou mesmo religiosa poderiam ser revogados só porque essa maioria assim o quer. E é por esse motivo que não é uma coincidência que o Judiciário e o Supremo Tribunal Federal tenham se tornado os principais alvos da metralhadora de ofensas e de fake news do presidente Jair Bolsonaro. E também não são aleatórios os ataques mais recentes à Justiça Eleitoral, que é responsável pela condução do processo de eleição no Brasil. Assim como o direito à vida, à liberdade ou à propriedade, a democracia é um direito fundamental de todos e cabe ao Poder Judiciário, por meio da Justiça Eleitoral, zelar pela manutenção dos processos democráticos de eleição. O direito e as instituições, ainda que cambaleantes, são as últimas trincheiras desta luta pela defesa da ordem democrática. Fechar o STF não é só uma retórica golpista, não. É uma necessidade fundamental para se estabelecer uma ditadura. O roteiro do vídeo que você acabou de ver foi escrito pelo Tássio Denker. O Tássio é servidor público, especialista em direito administrativo e também faz divulgação científica do direito aqui no YouTube. Você pode conhecer mais o trabalho do Tássio lá no canal dele, mas só se você quiser. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje, a gente vê a Elisa que manda uma mensagem para o filho Miguel. Ao meu filho Miguel, desejo que o futuro seja mais leve e que tenhamos novamente a esperança de uma vida melhor. Valeu, gente! Beijo!